Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao SOS EBD, o seu resumo semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos resumir a lição de número 12. Será passada aí na sua igreja no dia 23 de junho de 2024. O título da lição é A Bendita Esperança, a marca do cristão. Quem tem esperança tem alegria. Quem tem esperança mantém viva a sua fé, mantém viva a sua expectativa de dias melhores, expectativa de redenção, expectativa de consumação. E por mais que a gente sofra, por mais que a gente passe pelos dissabores dessa vida, a esperança, ela nos mantém de pé. O textuário diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Quantas vezes você já pensou em parar, em desistir? Quantas vezes você foi acometido de um pensamento de frustração, um pensamento de desânimo, um pensamento aonde você talvez tenha pensado assim: será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena sofrer tanto assim? Será que está valendo a pena persistir, continuar dessa maneira, nessa caminhada, nessa jornada? Mas logo a esperança queimou no seu coração, a esperança, ela avivou a sua alma e você disse para você mesmo: vai valer a pena, vai valer a pena, porque eu sei que o meu futuro, ele está guardado em Deus, ele está preservado no Senhor. O nosso futuro, ele está seguro em Deus. Por isso nós podemos e devemos acreditar que o nosso amanhã será bem melhor do que o hoje. Se você ainda não segue o nosso canal, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal SOS EBD. Se inscreve lá, dá o seu joinha lá, clica no sininho para você receber notificações, ok? Estamos encerrando esse trimestre. Domingo que vem já é a última lição. Passando esse domingo no outro, né? Melhor dizendo, já será a última lição de número 13, e logo iniciaremos a próxima revista, ok? A introdução diz assim, ó: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma nova esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Toda a perspectiva do homem, a partir do seu novo nascimento, é mudada, é transformada. Suas crenças, seus valores, suas ideias, toda a regência da vida do ser humano é mudada a partir do momento que ele se torna uma nova criatura em Cristo. Coisas que outrora eram normais à sua mentalidade, ao seu modo de pensar, agora já não são mais permitidas por uma questão de valores, por uma questão
de ensinamento, por uma questão doutrinária. Então, a partir do momento que a pessoa tem esse novo nascimento, a sua esperança também muda. A sua perspectiva de mundo, a sua perspectiva de não só de valores, mas de tudo, de ações, de maneira de relacionar, tudo isso é transformado. Por quê? Porque toda a obra, né, todos os feitos de Jesus, toda a obra da redenção, desde o nascimento, as manifestações, a morte e a ressurreição de Cristo, passam a ser o ensinamento, passam a ser o fundamento da vida dessa pessoa, que agora ela é uma nova criatura, ela agora é um novo ser, né? Um novo homem. Ele se despiu do velho homem, abandonou as velhas práticas e agora ele vai viver em novidade de vida. Então, todo ser humano, todo ele, qualquer pessoa que teve um encontro com Cristo e um novo nascimento, ele mudou a sua perspectiva de vida. E a esperança passa a ser, então, a sua âncora, ela vai passar a ser o seu cerne de vida, né? O cristão, ele, a partir do momento que ele teve esse encontro com Cristo, ele vê o mundo de outra maneira, em uma outra perspectiva. Primeiro tópico diz assim: para onde aponta a esperança do cristão? O que a gente espera? O que a gente está esperando? O que de fato nos aguarda no futuro? Porque estamos vivendo hoje com base em qual expectativa? O que você espera que aconteça lá na frente? Primeiro, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Então, indistintamente do que você e eu possamos estar esperando que aconteça, tanto nesta vida ainda, nos nossos dias futuros, quanto também na consumação de todas as coisas, uma coisa esperança é expectativa naquilo que não se viu ainda. Esperança só é esperança só pode ser considerada esperança se eu espero por algo que ainda não aconteceu, que ainda não viu, não foi visto, o olho não viu, ok? Nesse caso, a esperança, ela é o quê? Ela traz aquela antecipação. Eu começo a sentir, a vivenciar, não de forma literal, não de forma presencial, mas eu já me alegro, a minha vida já passa a ser moldada, permeada por aquilo que eu espero, por aquilo que é a minha expectativa futura. Então, a esperança que o cristão tem, a esperança cristã, ela aponta para quê? Para que as pessoas já de antemão comecem a vislumbrar, a sentir, a viver dentro de si algo que mesmo não tem acontecido ainda, mas as pessoas já começam a sentir isso, né? Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Digamos que a pessoa tem uma esperança, uma grande expectativa que nessa vida ela vai ser uma pessoa bem-sucedida na área financeira, bem-sucedida no ministério, bem-sucedida na área sentimental, enfim, em várias áreas.
mesmo nessa vida. Então a pessoa começa já a sentir aquilo, a pessoa começa a vivenciar aquilo, ela começa a ter comportamentos com base nessa expectativa que ela tem, com base na crença, nos valores que o conduzirá a essa expectativa. Então, a esperança cristã, ela também é assim. Só que a esperança cristã, ela é dessa maneira com confiança, com garantia. Por quê? Porque Cristo é quem garante, né? Porque foi Cristo e a obra que ele realizou é que nos traz dentro dessa expectativa, ainda que seja muito grande, de coisas muito gloriosas, né? De coisas muito abundantes, mas nós cremos e confiamos porque foi Cristo quem fez tudo por nós, né? Ainda mais, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição, no cumprimento das promessas, na justiça, no evangelho, no arrebatamento da igreja, na vocação, vida eterna, no aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus. Então, quando a gente vê Paulo escrevendo sobre esperança, ele aborda todos esses assuntos futurísticos, né, de maneira futurística, dizendo que coisas que ainda não aconteceram, por exemplo, Paulo falou do arrebatamento, que ainda não aconteceu, que ainda não havia acontecido. Paulo falou da ressurreição dos mortos, coisa que acontecerá quando na primeira ressurreição, quando Cristo vier e arrebatar a igreja. E também Paulo falou da ressurreição daqueles que entrarão em juízo, né? Serão castigados e condenados por Deus. Mas enfim, o que o apóstolo Paulo nos mostra é que a nossa esperança em tudo aquilo que a gente aguarda, em tudo aquilo que a gente espera, vai cumprir, vai acontecer. Por quê? Porque Cristo é quem garante todas essas coisas. É porque Cristo é que pode nos garantir, nos dar certeza de tudo isso. Quantas pessoas aguardam o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, promessas ministeriais, promessas no campo profissional, promessas no campo emocional, afetivo, né? Então as promessas de Deus, elas não morrem com o tempo. Às vezes as pessoas, elas desanimam, desistem, porque o tempo parece, né, estar demorando demais o cumprimento. Quantas promessas, quantos homens da Bíblia, quantas pessoas da Bíblia tiveram que esperar anos e anos e anos para verem cumprir todas as promessas que o Senhor lhe fez. Alguns, eu gosto muito do que o escritor aos Hebreus disse. Ele diz que muitos não viram as promessas se cumprir, as promessas que foi feito para eles se cumprir. Mas eles tinham uma expectativa tão grande, tão confiante, que eles viram ela de forma não literal, não presencial, mas eles viram pela fé. Pela fé eles viram as suas promessas se cumprir. Então a esperança é isso. A esperança, ela me faz ver com antecedência, com antecipação, de antemão, aquilo que Deus me prometeu. Não está acontecendo ainda, talvez, mas eu já vejo, eu já sinto, eu já me alegro, eu já me regozijo, porque eu sei que se foi Deus que falou, se foi Deus que disse que vai acontecer, Ele sustenta a sua palavra, Ele sustenta as suas promessas.
ok? Quantas pessoas na Bíblia tiveram que esperar o tempo de Deus agir com justiça na sua causa? Quantas pessoas a Bíblia mostra que foram injustiçadas, que foram humilhadas, que foram vitupendiadas e tiveram que esperar o tempo da manifestação da justiça de Deus na sua causa. Assim somos nós, assim é a igreja. A igreja tem sofrido, a igreja tem sido perseguida, a igreja ela tem sido apertada, confrontada, mas vai chegar um dia em que a justiça de Deus se manifestará, trazendo juízo sobre todos aqueles que oprimiram o povo de Deus, trazendo um juízo sobre todas as nações que se levantaram contra o projeto, o plano de Deus para o seu povo. E esse juízo será duro, mas será a manifestação da justiça de Deus, ok? A esperança do Evangelho. No Antigo Testamento, as pessoas que serviam a Deus, mesmo crendo, mesmo sendo homens piedosos, santos, eles ainda não tinham desfrutado, eles não chegaram a desfrutar da plenitude dos tempos, né? Da pregação, das boas novas do Evangelho, como ele foi anunciado por Jesus, como ele foi anunciado pelos discípulos e pela igreja ainda nos dias de hoje. Então, o Evangelho em si, ele era uma esperança. O Evangelho, ele foi uma esperança desde Abraão. Desde Abraão, os homens aguardavam esse Evangelho, as boas novas, e de maneira progressiva, Deus foi preparando o tempo para que, na plenitude dos tempos, o Evangelho, através de Jesus Cristo, se manifestasse aos homens. Isso escreveu o escritor a carta aos Hebreus, dizendo que o Filho de Deus havia se manifestado de várias formas, mas que naqueles últimos dias ele se manifestou em carne, né? Ele se manifestou pelo Evangelho. A esperança do arrebatamento, essa é, sem dúvida, a maior esperança da igreja perseguida, da igreja que sofre, a igreja que luta contra esse mundo, esse sistema opressor, esse sistema que traz uma carga pesada sobre a igreja, que combate, que mata, que tenta destruir a todo custo a vida dos cristãos, né? O arrebatamento será sem dúvida, o momento triunfal da igreja, o momento em que a igreja ela será tirada dessa terra para ser guardada nos aposentos de Deus, para entrar no repouso de Deus. Então o arrebatamento, ele é sem dúvida a maior esperança de alívio para a igreja do Senhor Jesus. Esperança na vocação, quando as pessoas receberam a promessa de serem obreiros, de serem pregadores, cantores, né? Serem participantes da obra do reino de Deus. Então, a vocação, ela é uma grande esperança também que permeia o coração dos cristãos. Por quê? Porque há muitas pessoas que têm vontade, têm desejo de trabalhar para o Senhor, de atuarem no reino de Deus. Então, a pessoa que tem essa vontade, ela alimenta uma esperança. Ela tem a vontade e essa vontade ela é alimentada pela esperança. Esperança da vida eterna, uma vida eterna de paz, de gozo, aonde Jesus disse ali em Apocalipse, né? Está escrito em Apocalipse, Deus enxugará todas as lágrimas, né? Então a vida eterna, ela virá como consolo, como refrigério na alma daquelas pessoas que sofreram, daquelas pessoas que passaram as suas vidas não só sofrendo, porque ninguém vive só de sofrimento, mas durante a jornada, durante essa caminhada, o sofrimento faz parte da nossa vida.
mas Deus ele vai trazer consolo eterno para nós, para aqueles que esperam nele, ok? Ponto 3 aí. Quem é o autor da nossa esperança? Quem sustenta ela? Quem dá garantia de que ela vai acontecer e de que jamais ela falhará? Quem é? Deus. Deus é o autor da nossa esperança. É por isso que nós podemos confiar. É por isso que nós podemos descansar, mesmo sem ver, mesmo sem estar presente lá no futuro. Nós não estamos lá, mas para Deus não existe futuro. Para Deus não tem o amanhã. O amanhã para Deus ele é como o hoje para nós. Ele isso não faz nenhuma diferença para Deus. Ele resolver algo hoje, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, ou daqui 1000 anos. Para Deus, isso não faz diferença, ok? E essa garantia que o Senhor nos dá, essa garantia que nós temos em Deus, é que fortalece a nossa esperança. Porque se a nossa esperança não estivesse em Deus, se a nossa esperança não estivesse em quem é capaz, em quem pode, de fato, realizar as coisas futuras, né? As coisas invisíveis, as coisas que os nossos olhos ainda não viram, se a nossa esperança não estivesse em Deus, aí ela poderia falhar, aí ela poderia ser esquecida, aí poderia haver algum tipo de interferência, algum tipo de entrave, mas em Deus nós podemos descansar, nós podemos regozijar, já podemos cantar o hino da vitória antecipadamente, podemos nos alegrar antecipadamente, porque sabemos que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala. Tudo. Pela força do seu poder, Deus pode cumprir e vai cumprir tudo aquilo que ele falou. Quer seja em qualquer âmbito da nossa vida, Deus ele vai sustentar, ele sustenta a nossa esperança, porque ele pode todas as coisas. A nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós, a confiança na vida eterna com Deus. Então, por mais que desde sempre aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, sofra perseguições, sofra na mão de homens cruéis, de pessoas perversas, pessoas maldosas, a nossa esperança nos faz ficar de pé. A nossa esperança, ela traz uma perspectiva de dias melhores, de dias onde Deus fará justiça, Deus trará sobre nós o alívio, o gozo, a alegria, né? O contentamento. Deus trará a plenitude de todas as coisas. Então, a igreja, ela nunca parou por causa do sofrimento. A igreja nunca fechou as portas, a igreja nunca sucumbiu por causa de perseguições e por causa de angústias. Pelo contrário, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a suas maiores perseguições e agonias, a igreja floresceu, a igreja cresceu, a igreja ela expandiu. Por quê? Porque nós temos uma esperança. E essa esperança, ela é tanto nessa vida quanto na vida eterna. Nós sabemos que
ainda nessa vida, Deus ele é poderoso para trazer algo novo, para fazer coisas novas acontecerem. Mas temos também a maior de todas as garantias, que é a vida eterna com Deus. A vida eterna onde passaremos toda a eternidade juntos com Deus. Tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Nós sabemos que no início de todas as coisas, Deus criou tudo perfeito, tudo em harmonia, tudo era perfeito, nada estava fora do seu devido lugar, do seu devido padrão, nada estava corrompido, nada estava maculado, tudo era perfeito, tudo era perfeito. Só que o pecado traz esse desequilíbrio, o pecado ele traz essa contaminação, essa mácula sobre a criação. Porém, no plano de redenção, no plano onde Deus fará tudo perfeito novamente, Deus fará com que tudo volte a ser perfeito, essa esperança ela é futurística, essa esperança ela é escatológica, porque ela aponta para um final onde tudo será perfeito novamente. Ou seja, nós hoje aguardamos a volta, aguardamos que Deus faça tudo ser como era antes de novo. O homem ser novamente um ser que possa ver a face de Deus, a morte seja vencida, seja aniquilada, que o reino das trevas seja aniquilado, que toda injustiça e impiedade seja condenada e que tudo seja perfeito, como Deus é perfeito, como tudo que ele faz é perfeito. Então essa é a nossa maior esperança no futuro, escatologicamente falando. Essa é a nossa esperança de dias melhores. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. O nosso hoje não define o amanhã. O momento de agora, ele não define o nosso final. Como será no final? Porque quem observa a nossa vida hoje não sabe como ela vai terminar, não sabe o que Deus ainda fará, o que Deus ainda realizará na nossa vida. Assim é todas as coisas, assim é todas as coisas. O momento pode ser um momento de angústia, o momento pode ser um momento mais triste, mais difícil, mais doloroso para a sua e para a minha vida. Mas o amanhã pode ser bem melhor. Deus pode estar reservando, Deus pode estar nos aguardando com algo novo, com algo muito melhor, com algo muito maior do que às vezes esse dissabor, essa luta, essa angústia que no momento nós estejamos vivendo. E se tratando de um plano de redenção, é essa a promessa. A promessa é que Deus fará tudo novo, que Deus fará tudo perfeito, novo, e essa obra, essa redenção, ela trará consolo e alegria a todo crente. Todo crente, todo aquele que viveu para Deus, viveu para o Senhor, que morreu em Cristo, que venceu as lutas e as tribulações dessa vida, aqueles que não negaram a sua cruz, que não retrocederam no caminho, que não voltaram atrás, que não abandonaram Jesus. Estes
naquele dia serão consolados, naquele dia se alegrarão no seu Deus. Por quê? Porque Deus fará nova todas as coisas. Por isso que Paulo diz, as coisas que agora nos acontecem, as coisas que agora estamos vivendo, as coisas que agora estamos enfrentando, não é para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então isso tudo vai findar, isso tudo vai acabar. Esse momento de aflição, esses momentos de angústia, tudo isso terá fim quando Deus nos consolar e trouxer alegria ao nosso coração. E Deus faz isso. E Deus fará isso. Amém? A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Deus não perdeu o controle. Deus, ele não diminuiu, o seu poder não diminui. Deus, ele não fechou os olhos para as coisas que estão acontecendo no mundo, na minha vida e na sua vida. Ele governa e está no governo deste mundo. Porém, talvez ainda não é o tempo. Talvez ainda não chegou a hora. Mas quando chegar o tempo, quando chegar a hora, ele vai trazer novidade para as nossas vidas. Ele vai trazer, porque ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, né? É a Bíblia que nos diz isso. É a palavra de Deus que nos garante que Deus fará dessa maneira. Por que uma doutrina da esperança? A razão é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Nós aguardamos o triunfo, nós aguardamos o consolo, nós aguardamos a recompensa, nós aguardamos um final onde tudo terá valido a pena. Por isso que nós temos que ensinar ao povo de Deus ter esperança no meio da angústia, ter esperança, perseverar no dia da tribulação, no dia da angústia. Por quê? Porque confiar no dia da alegria é fácil, confiar no dia da festa é fácil. Difícil é confiar no dia da angústia, difícil é confiar no dia do sofrimento, no dia do luto. Aí que muitas das vezes o cristão é desafiado, aí que muitas das vezes nós somos desafiados, aí que muitas das vezes a nossa fé ela é testada. É no dia da angústia, é no dia da humilhação, é no dia da afronta, é no dia da vergonha. É aí que a nossa fé ela é testada. Só que Deus ele sabe que não existe super crente, não existe super homem, super mulher. Todos nós somos frágeis diante de Deus. Todos nós pensamos em desistir. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos momentos de angústia que nós muitas das vezes pensamos, chega, para mim não dá mais. O profeta Elias pediu para si a morte. Grandes homens de Deus na Bíblia tentaram e pensaram em desistir, mas Deus os animou trazendo esperança. A Bíblia diz assim, porque eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. No dia da minha angústia, no dia da sua angústia, sabe qual é o nosso maior e melhor remédio? Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que te traz esperança?
Aonde a sua esperança está depositada? Onde a sua fé está firmada? O que sustenta a sua vida no dia da angústia, no dia da adversidade? É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é a palavra de Deus. O que nos dá esperança é saber que Deus, ele governa as nossas vidas, que Deus, ele está no controle de todas as coisas, ainda que o vento esteja forte, ainda que as tempestades estejam assolando, ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo diga não, mas eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Que Deus possa te abençoar e você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Ainda que nós não tenhamos alcançado essa promessa, mas nós cremos porque sabemos que quem fez a promessa é fiel para a cumprir. Quem prometeu não foi o homem, quem falou não foi o homem, quem criou, quem já preparou esse dia glorioso não é o homem, não é os recursos humanos, não é a tecnologia, não é a ciência, não são as teorias, não é ninguém, é Deus. É Deus que disse que será tudo perfeito, é Deus que disse que será tudo maravilhoso, então por isso nós podemos crer. Tópico 3, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Todo mundo sabe o que é uma âncora, aquele objeto de aço ali, muito, muito pesado, que é usado para segurar, né? Manter firme ali um navio, para não deixar que o navio seja levado pelas ondas do mar. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora né, da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. O grande navio, quando ele está com seus motores ali desligados, ele precisa ancorar, ele precisa de algo que o sustente ali naquela posição. Por quê? Porque as águas estão se movendo, as águas estão em movimento em grandes agitos, né? Em grandes balanços ali. Então, se o navio não estivesse ancorado, a água, o movimento das águas o levaria para onde elas bem quisessem. Mas com a âncora isso não é possível. Então a nossa esperança é assim, como uma âncora. Por mais que o vento sopre para lá ou para cá, para frente, para trás, tente derrubar, tente fazer com que tudo se perca, a âncora da esperança nos mantém o quê? Estáveis, nos mantém crentes, nos mantém confiantes. É por isso que a esperança ela é para nós como uma âncora. Tudo diz o contrário. Mas a esperança me mantém firme, me mantém focado, me mantém de olho naquilo que Deus me prometeu. Não no que está me acontecendo agora. Não no que está me cercando nesse momento. Não naquilo que está à minha volta. A esperança me faz olhar para o que Deus prometeu, para o que Deus falou, e não para o que está acontecendo. Por que a esperança do crente é melhor? Porque nós esperamos em Deus, porque nós esperamos no Criador, nós esperamos no Deus Todo-Poderoso, naquele que tem todo o poder em suas mãos. Nós esperamos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós esperamos no Espírito Santo, que consola, que nos ensina. Nós esperamos em um Deus que pode todas as coisas. Nós esperamos em um Deus que criou o universo, que criou todas as coisas. Então, a nossa esperança ela não está
nessa vida, ela não está no dinheiro, ela não está na política, ela não está na ciência. Nós sabemos que todas essas coisas, elas podem até contribuir para alguma coisa, mas quando se trata de esperança infalível, só Deus é a esperança infalível. O homem falha, o homem promete e não cumpre, o homem começa bem e termina mal, o homem volta atrás, o homem ele nega a si mesmo, ele nega as coisas. Então nós não podemos pôr a nossa esperança no homem, nós não podemos colocar a nossa esperança na instituição, nós não podemos colocar a nossa esperança nos governos, porque os governos falham, os governos são falhos, os governos são corruptos, o homem é corrompido. Mas Deus ele é santo. Deus ele é santo e a sua justiça não falha. Então, quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós temos a garantia de que ela não vai falhar, que ela nunca falhará, que ela vai se cumprir, né? Então, isso é que faz com que a nossa esperança seja melhor. Ah, mas crente acredita em umas coisas que não faz sentido. Mas não faz sentido para a mente do homem perverso. Não faz sentido para a mente do homem carnal. Não faz sentido para a mente do homem natural. Mas Paulo diz assim, que para a mente do homem que é espiritual, faz sentido acreditar na ressurreição. Para a mente do homem espiritual, faz sentido acreditar numa vida eterna que ela se iniciará. Ela se inicia quando a pessoa, mesmo depois da morte, a vida eterna já está ali, logo ali. Então, faz sentido para o homem espiritual as coisas do espírito. Mas para o homem carnal isso não faz sentido. Para o homem natural essas coisas são loucura. Mas para nós não. O apóstolo Paulo diz que para nós tudo isso faz muito sentido. Tudo isso para nós faz muito sentido. Por quê? Porque nós sabemos, nós cremos que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia e que ela vai se consumar, ela vai cumprir até a última vírgula, até o último ponto da sua palavra, ok? Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. É o que eu disse, Deus fez tudo com um propósito, fez tudo dentro de um plano e tudo está se cumprindo. Deus nunca deixou que nenhuma de suas palavras perecesse. Nenhuma das palavras de Deus caiu ou cairá por terra. A dos homens, quantos homens prometeram e não cumpriram? Quantos homens disseram e não fizeram? Fizeram promessas e mais promessas e no fundo não conseguiram cumpri-las. Por quê? Porque o homem não pode sustentar a si mesmo. O homem é falho, mas Deus ele é santo. Deus ele é santo. Deus ele não falha. Ok? Mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Vale a pena esforçar um pouco mais, renunciar um pouco mais. A palavra do Senhor diz assim, ao que vencer, darei. Ao que vencer, farei. Ao que vencer, colocarei. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus falava ao anjo da igreja, ele sempre apontava para aquele que perseverasse até o final, aquele que vencesse, fosse até o final com Cristo, aquele que fosse sem
sem recuar até o final. A promessa não é para aqueles que pararam no caminho. A promessa não é para aqueles que desistem no caminho, para aqueles que retrocedem, não é. A promessa é para aquele que for até o fim, até o final. É aquele que suportar o peso da cruz até o final. Jesus sofreu, Jesus padeceu, mas ele não negou a cruz. Ele não fugiu da cruz, ele não abandonou a sua cruz pelo caminho. Então essa é a minha e a sua esperança. Mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo sofrendo, nós precisamos levar a nossa cruz até o fim. Porque ela será trocada por uma coroa de glória. É aqui que está o mistério. A gente não vai ficar com essa cruz para sempre nas nossas costas. Nós a trocaremos por uma coroa de glória. Jesus carregou a nossa cruz e ainda recebeu uma coroa de espinhos. Nós carregaremos a nossa cruz, mas receberemos uma coroa de glória, uma coroa de honra. No lugar da vergonha, nós receberemos honra. No lugar da dor, nós receberemos alegria. No lugar da tristeza, nós vamos cantar e jubilar com Deus, tendo a promessa da vida eterna. Aleluias. Conclusão. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória e breve, tá? Provisória e breve, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. É só um tempo, é provisório. Tudo que estiver acontecendo na minha vida, na sua vida, nesse mundo, na vida da igreja, na vida de todo aquele que serve ao Senhor, é provisório. É só um tempo, porque o que Deus tem preparado é melhor e é maior. O que Deus tem preparado, nos aguardando, o nosso futuro, ele será glorioso, indiferentemente do que esteja acontecendo agora. Indiferente de qual seja a situação de agora, o nosso futuro, ele é glorioso porque Cristo já venceu por nós. Cristo já conquistou todas as coisas por nós. E Deus nos entregará na consumação de todas as coisas. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor traga ao seu coração esperança. Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. São essas as minhas últimas palavras que eu quero deixar para você aqui hoje, nesta aula. Pense naquilo que te traz esperança. Não estou dizendo que você deve ou irá esquecer dos seus problemas, das suas dificuldades, mas mesmo assim, pense naquilo que te traz esperança. Amém? Deus abençoe.